A ideia é que hoje eu possa compartilhar um pouco dos meus conhecimentos de planejamento financeiro. É uma jornada que eu trilho já há muitos anos e que eu vejo que tem um impacto gigante na vida das mulheres. Então, a gente vai passar aqui um- um- uns momentos interessantes. Eu quero compartilhar bastante coisas do meu conhecimento, de como eu faço as mentorias, das ferramentas que eu utilizo e a forma com que isso tem impactado e mudado a vida de muitas mulheres. É, muitos motivos para comemorar. Bom, esse é um projeto que se chama 5 P's da Liberdade Financeira. Então, sejam muito bem-vindos ao meu projeto. 5 P's é um método que eu criei, onde eu trato 5 pilares para que você conquiste a sua liberdade financeira. O primeiro pilar é sobre propósito, o segundo sobre panorama, o terceiro é planejamento, o quarto é pagamento de dívidas e o quinto é prosperidade. Então, eu vou passar por esses 5 pilares durante a masterclass para que vocês entendam o que que a gente faz em cada momento dessas etapas. Bom, vou me apresentar. É, Eu sou Silvia Takano e eu sou engenheira de computação, tenho 47 anos e toda a minha vida, toda a minha formação profissional foi praticamente em finanças. Eu fiz um MBA em Planejamento Financeiro e Gestão de Empresas, onde eu trabalhei muitos anos. Depois eu fiz um MBA em Private Banking e Investimentos. Então, eu tenho uma vasta experiência nisso. E eu queria contar um pouquinho agora para vocês também, é, como nasceu essa metodologia, o método 5Ps, e contar um pouco cronologicamente como tudo se passou. Bom, eu em 2020, né, depois, quando chegou a pandemia e eu tinha recém passado um segundo luto, então eu tinha 2 lutos devastadores dentro de mim, que era, meu pai tinha falecido em 2018 e eu perdi o meu filho em 2019. Quando tudo isso aconteceu, aconteceu que tudo dentro de mim parou. Então, tudo que era movimento, tudo que era rotina, virou um grande vazio. Então, realmente a minha vida parou, estagnou e eu me sentia muito, muito, muito desconectada da vida. E então, o que acontecia na época? Eu trabalhava muito com o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro que sempre me fascinou, ele já não fazia mais sentido para mim. Então, eu estudava muito sobre o mercado, operava opções, operava ações, operava mercado futuro. Tudo isso já não fazia mais sentido para mim. Então, eu operava muito pesado no mercado, eu acabava ganhando muito dinheiro, perdia também, mas nada, nada daquilo preenchia o que realmente importava. Então, nesse completo silêncio, assim, teve uma pergunta que ecoava dentro de mim, né?
de que valia o dinheiro se nada tinha propósito, né? Então, essa pergunta foi que realmente mudou o rumo da minha história. Eu tive uma busca incessante por propósito. Então, nessa época, eu realmente vivia nessa loucura que era operar no mercado financeiro com muita ansiedade. Essa é um pouco das boletas que eu tinha. Então, é uma boleta, por exemplo, de um dia, começava a operar 10 da manhã e até 5 da tarde, numa gangorra financeira enlouquecida. Então, eu comecei a perceber que não poderia ser o dinheiro pelo dinheiro. E, e dentro dessa história que eu passei, ficou muito claro para mim que o dinheiro ele não impede que as coisas difíceis aconteçam, mas que sim, ele permite que a gente passe melhor pelas nossas tempestades, pelos nossos vales da sombra, né? Então, essa minha busca por propósito, ela realmente me fez questionar, é, como eu ia conduzir a minha vida e como eu ia restabelecer a minha conexão com o mundo. Então, foi aí que nasceu o primeiro P do método 5Ps, que eu percebi que para a gente lidar com dinheiro, para a gente lidar com a vida, a gente precisa encontrar um propósito. E dentro dessa minha busca, dessa jornada, a gente, eu estudei muito sobre psicologia comportamental, a psicologia do dinheiro e como que isso se processava. Eu entendia que eu precisava saber o meu dom, saber o que eu fazia bem e como que isso eu poderia retribuir para o mundo. Então, nessa busca do propósito, eu sabia que eu tinha um vasto conhecimento em mercado financeiro, um vasto conhecimento em planejamento financeiro, eram mais de 20 anos de experiência, e então eu comecei a pensar como que eu fazia aquilo, como que eu devolvia isso para o mundo de uma forma que isso fosse realmente algo que me preenchesse, que me fizesse ter vontade de me levantar de novo, vontade de fazer coisas, né? E realmente eu comecei a fazer as minhas mentorias individuais. E dentro das minhas mentorias individuais, eu percebi que a gente tinha as mulheres tinham muitas questões com dinheiro. Então, de fato, quando eu começo as mentorias, eu consigo perceber claramente que são 80% é comportamento e 20% é a técnica. E aqui eu vou trazer para vocês os principais ensinamentos que eu aprendi estudando a psicologia financeira, a psicologia comportamental, e que eu uso muito. é, eu digo que a minha mentoria não é terapia, mas é terapêutica. Eu trato muito as questões comportamentais, né? Então, para mim é muito claro que o dinheiro é muito mais emocional do que racional, né? Ele, ele faz muito mais sentido, no contexto das suas experiências, né? Não só em planilhas, em papel. A gente gasta dinheiro de acordo com o que é relevante para a gente, né? Então é difícil a gente entender uma pessoa que gasta dinheiro para pular de paraquedas se você não gosta de altura. Então cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu emocional, o seu racional para gastar o dinheiro. Então a pessoa gosta de adrenalina, ela gosta, né, de esportes radicais. Então tudo isso é muito peculiar de cada um. A segunda coisa é que riqueza é o que você não vê, porque gastar dinheiro para mostrar para o outro é a maneira mais rápida de você não ter dinheiro. Então, nesse tempo de ostentação, de redes sociais, que a gente enxerga todo mundo o tempo todo,
Para mim, a riqueza é aquilo que a gente não enxerga. É quando você tem liberdade, quando você tem escolha. Então, isso a gente já vai para o terceiro, que é a liberdade é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Por quê? Porque a capacidade de nós fazermos o que a gente quer, quando a gente quer e da forma com que a gente quer, é a mais pura riqueza. Então, quando a gente adquire o poder de tomar decisões na nossa vida, nós somos realmente livres. E também uma coisa muito importante é que comportamento é muito mais importante que conhecimento. E isso já quebra várias barreiras, né? Que as pessoas dizem, ah, eu não quero cuidar de dinheiro porque eu não conheço, porque eu não gosto de números, porque eu não sei investir. Mas, de fato, não é o mais inteligente que prospera financeiramente, é o mais disciplinado, aquele que se propõe a fazer as coisas de forma disciplinada. Então, tem até uma história bem interessante de ele era um manobrista em Nova York, do Madison Square Garden, e chegavam várias pessoas com carros muito milionários e davam muita gorjeta para esse cara que estacionava os carros. E ele passou 40 anos fazendo isso. Quando ele morreu, eles descobriram que esse cara tinha mais de 2 milhões de dólares, porque ele investia toda a gorjeta que ele recebia, sem conhecimento nenhum. Mas ele fazia aquilo religiosamente. E também fala que um dos principais caras que dava a gorjeta para o cara, que era um magnata do mercado financeiro, que chegava com carros multimilionários, ele quebrou 3 vezes, porque ele arriscava muito. Então, de fato, o comportamento e a disciplina são mais importantes que o conhecimento. Então, evite também comparar-se com os outros, né? A gente nós estamos jogando jogos diferentes, nós somos muito diferentes. Então, toda vez que a gente tenta se comparar com outra pessoa, a gente vai gerar muitas frustrações. A próxima é sobre poupar é poder. Então, eu gosto muito dessa frase que diz que a poupança é a diferença entre o seu ego e a sua renda. Isso significa? Que se você tiver um ego de muito inflado, de querer comprar muitas coisas, de querer se aparecer muito, e a sua renda não for pertinente a isso, você gasta tudo, então você não consegue poupar. Então, quando a gente consegue controlar o nosso ego, melhor a gente gera poupança, melhor a gente gera, o nosso boleto do futuro, né? O próximo é: o longo prazo é seu maior aliado. A maior força do dinheiro é o tempo, e quase ninguém tem paciência para usá-lo. Se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, se eu pudesse pegar um cartaz e sair na rua, esse cartaz estaria escrito assim: apaixone-se pelos juros compostos e pelo tempo, porque eles vão ser os seus maiores aliados na constituição do seu patrimônio e na sua melhor vida, na sua longevidade financeira. Então, é, um outro ensinamento é sobre risco, que risco é inevitável e necessário. Não existe almoço grátis, nada é grátis. Tudo tem um preço. E o preço do sucesso financeiro é a incerteza. Então, nós vivemos num mundo de muita incerteza. Então, quem quer jogar esse jogo precisa saber dosar o seu risco, né? Nós amanhecemos, vai ter guerra, vai ter tarifa. Então, são muitos elementos ao mesmo tempo que, que impactam na vida, né? Então, quando a gente empreende, o que que a gente precisa? A gente precisa tomar risco. Então, a gente vive na incerteza. Saber dominar isso de forma inteligente
é um dos grandes fatores de sucesso financeiro, né? O nono item é: o suficiente é suficiente. A ganância é o inimigo da estabilidade. Meu pai costumava sempre dizer para gente: olha, dinheiro demais e dinheiro de menos é um horror, porque você só vai ficar pensando nele. Então, essa frase trazida para esse contexto é muito importante quando a gente faz planejamento financeiro, nós entendermos o nosso tamanho. O que é suficiente para a gente? Como é o nosso modelo de vida? Então, é, a gente vai para o último tópico, que é: a sorte e o risco andam juntos. O sucesso não é totalmente mérito seu e o fracasso também não é totalmente sua culpa. Sempre vai ter uma dose de cada um. Então, quando algo dá muito certo, não necessariamente foi porque você foi 100% perfeito. Talvez você tenha tido uma sorte de estar ali naquele momento. E quando algo tudo deu errado, também não é porque você fez tudo errado. Pode ser que você teve um azar ali no meio do caminho. Então, todos esses conselhos, né? é, eu gosto muito de levar para a mentoria para que a gente reflita que, na verdade, o dinheiro é uma ferramenta para a gente viver melhor. Ele não é o objetivo de vida, né? Que o verdadeiro sucesso vem de nós entendermos a nossa história emocional com o dinheiro e a gente tomar decisões alinhadas com os valores e construir a nossa liberdade, não apenas riqueza. Então, diante de tudo isso, eu percebi que eu fazia mentorias e conseguia, através dessa abordagem também da parte psicológica, né, da parte comportamental, eu conseguia fazer grande impacto na vida das mulheres. Elas conseguiam realmente mudar o seu comportamento e realmente conquistarem o que elas tanto buscavam, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de depoimentos aqui que são muito relevantes. Em que sentido? É, de uma pessoa que não conseguia fazer nenhuma reserva, que sempre vivia endividada e que ela agora vai passar o primeiro ano sem dívida e conseguindo constituir reserva, conseguindo construir patrimônio. Um outro exemplo de uma pessoa incrível que tinha compulsão ou tem, né? O dinheiro é uma forma de regulação muito importante, né? Então, quando a gente tem muita ansiedade, quando a gente tem depressão, quando a gente está em estado de êxtase, o que que acontece? Normalmente o dinheiro entra como um estado de regulação. Então, se você está muito ansioso, o que você faz? Ah, eu vou comprar alguma coisa para diminuir minha ansiedade. Então, entra o dinheiro para regular. Se você está muito triste, ah, eu vou pedir uma comida, eu vou comprar alguma coisa. Entra o dinheiro para regular a tua tristeza. Então, o dinheiro acaba fazendo muito, muito esse papel de regulador, né? Então, com a organização financeira, isso diminuiu muito. Para quem está fazendo transição de carreira, para quem está querendo fazer fazer a transição para a aposentadoria, constituir reserva e pensar no futuro dos filhos. Para quem quer investir melhor e ter melhores retornos. Então, são muitos casos, muito, de transformação. E isso realmente, quanto mais eu faço, eu sinto muito melhor em mim. Então, realmente, isso transformou a minha vida. Então, agora a gente vai para o segundo P da mentoria. Então, o segundo P é panorama. Dentro do processo de planejamento, a gente começa com o comportamento, entendendo todo o modelo de como você se comporta, o que te bloqueia, quais suas objeções,
Terminada essa parte, a gente vai para um panorama. O panorama é o raio-x financeiro. Então, lá a gente consegue saber o teu grau de liberdade financeira, faz um diagnóstico real da sua vida. Então, é como se você fosse ao médico entender onde estão as suas questões, né? Então, nesse momento, a gente faz um levantamento completo de tudo. Então, o que que a gente faz? Lista tudo. Você precisa listar todas as suas receitas, custos, despesas, as dívidas, os investimentos, o que você tem de patrimônio, o que você tem de fundo de garantia, se você tem seguro ou não. Então, a gente faz uma varredura completa em tudo. E aí, com base nessas informações, a gente obtém um relatório da sua saúde financeira. E esse relatório é incrível, porque eu costumo dizer que ele é um chá revelação, porque muita gente não conseguia enxergar a vida toda de uma planilhada, de uma forma só. Então, quando ela consegue fazer isso, e o processo, você precisa classificar as suas receitas, precisa classificar as suas despesas, os seus custos, tudo que é custo fixo, custo variável, e entender principalmente o seu mapa de calor. O que que é o mapa de calor? Então, é como se fosse um fluxo de caixa, né? Nós recebemos, então todo mundo recebe no começo do mês e ao longo do mês vai pagando as contas. Então, de repente, você gasta mais e tem mais contas para pagar no final do mês. Então, teu mapa de calor está concentrado no fim do mês. E aí, o nosso ímpeto natural é fazer o quê? Você recebe, começa a pagar a conta, termina o mês, vê o que sobra e investe. Na verdade, o grande segredo é aí. A gente deveria fazer o contrário, a gente deveria receber, pagar o nosso boleto do futuro, que é para a constituição de uma reserva de emergência, de um patrimônio, e viver com o que sobra. Quem fizer isso, e eu faço isso desde que eu tinha 20 anos, eu posso garantir que esse é o mapa de sucesso. Essa é a receita de sucesso. Quando você entender que não importa o quanto você ganha, importa o quanto você guarda. Então, você tem que ser diligente nos gastos para que você possa ter valor para colocar no teu boleto do futuro. Então, quando a gente faz esse mapa de calor, a gente consegue organizar todas as despesas para ficarem mais próximas. Então, a pessoa já tem mapeado quando ela recebe, quando que vão ser os pagamentos, e ela consegue ter muito mais liberdade. Não é um simples executor de pagamento, olha o extrato lá, faz Pix, faz débito automático, é como se fosse um robô de pagar contas, né? Então, a gente organiza tudo, concentra e deixa a pessoa muito mais tranquila. A gente encontra os gargalos, torneiras e goteiras, porque, de fato, eu vejo muito que as pessoas ficam olhando as torneiras, né? Os custos fixos altos, mas tem um monte de goteira ali caindo que ela não está olhando, né? Então, são assinaturas que ela não usa mais, são é, débitos que estão caindo ali que ela não vê de seguro da conta, de seguro de cartão, coisas, assinaturas de TV, de Prime, enfim, de várias. Então, quando a gente consegue mapear tudo isso, quando vai juntando as goteirinhas ali, 30 aqui, 50 ali, 30 ali e tal, de repente deu R$ 200 por mês, R$ 500 por mês. E a pessoa diz, olha, eu não tenho nada para investir. E aí, de repente, ela já começa com uma super oportunidade de ter valor para investir. Fora que a gente questiona todos os gastos, né? Então, eu já diminui muito o plano de saúde, a pessoa vem, entra num ciclo normal de reajusta, 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 mas não faz cotação de um novo plano. E aí, planos muito antigos, por exemplo, eles vão reajustando e vão ficando muito caros. Então, eu já fiz várias mudanças de plano de saúde. Aluguéis, as pessoas pagam aluguéis de sala comercial por muito tempo. E aí também ela vai pagando reajuste, e quando
Eu tive um caso típico que a pessoa estava pagando o aluguel da sala dela e eu falei, não dá, tá muito caro. E aí a gente fez a cotação com a sala do lado, era 40% menor. A gente ligou para a imobiliária e falou, olha, a gente vai entregar a sala. Na hora, ela teve 40% de desconto. Então, assim, existem muitos processos que precisam ser questionados. E se a gente não faz esse pente fino na nossa vida, a gente não consegue. E com base nisso, a gente encontra o grau de liberdade financeira, que é o quê? Você sabendo exatamente quanto você gasta no mês, você sabe o seu custo de vida. E você mapeia qual que é a sua reserva. Você pega a tua reserva e divide pelo teu custo mensal, você vai saber quantos meses você poderia viver sem ter renda. Então, a nossa busca incessante é para que você tenha renda passiva ou um patrimônio suficiente para que cubra os teus gastos mensais por toda a sua aposentadoria, né? E no raio-x financeiro a gente também encontra muitas outras oportunidades de pagar menos imposto de renda, de fazer depósito em previdência para poder usufruir do benefício de redução da tua base de imposto. Então, tem muitas opções que a gente faz para melhorar a condição de vida financeira de forma relevante, sem precisar fazer sacrifícios. Porque às vezes as pessoas pensam que fazer planejamento é simplesmente fazer restrição. E, na verdade, fazer planejamento é você ganhar consciência para que você tome as melhores decisões. Então, é por isso, né? Por que que a mentoria funciona? Porque ela traz clareza, ela traz um acompanhamento passo a passo, tem um apoio emocional, sem julgamentos. Então, eu ajudo a superar objeções, porque a pessoa, às vezes, a mentorada fala: é muito complicado fazer assim, eu não consigo fazer na planilha. Então, a gente usa o chat GPT, a gente usa papel, então anota no papel, manda uma foto. Então, existem várias formas de fazer. Então, o importante é que as objeções sejam tiradas. Então, na mentoria a gente trabalha muito, assim, o que não funciona para você e como a gente contorna essa situação. É, Na mentoria também, eu coloco muitos materiais de apoio, um guia completo de cada etapa. Então, eu doutrino muito as pessoas a fazerem, porque uma vez que ela faça e ela consiga, ela vai ter a liberdade para o resto da vida. Porque não é todo dia, é você reservar um momento para fazer aquilo de forma disciplinada. Então, na verdade, é como se você tivesse um personal finance, né, que te guia da melhor maneira possível, né? Então, a gente precisa. Por que que a gente precisa de um personal trainer, né, para ir para academia? Porque você quer ganhar mais músculo, você quer atingir os seus objetivos melhor. Então, por isso você busca um profissional. A gente busca profissionais para melhorar muitas coisas na nossa vida. Por que não buscar um planejador financeiro para melhorar nossa condição financeira, né? Já que o dinheiro circula por todas as linhas, né, da nossa vida. Então, bom, a gente terminou a parte do propósito, que é a primeira etapa. Depois a gente entra na parte do panorama com o raio-x financeiro e efetivamente tendo os dados planilhados e organizados, a gente vai para o planejamento, efetivamente o planejamento financeiro, onde a gente enxerga onde a gente começa a organizar os sonhos, as metas, a sua visão de futuro, como que você se imagina na aposentadoria. E aí a gente faz o plano financeiro pessoal. Então, é muito comum que eu pergunte, como você se enxerga no futuro? Ou qual o seu sonho? E as respostas são tipo, eu quero ter muito dinheiro, eu quero viajar, é, eu quero ter uma vida tranquila, mas tudo isso é muito vago. Então, quando a gente começa a organizar os sonhos e as metas de forma efetiva, eu costumo dizer que a gente monta o nosso tabuleiro
de sonhos. E é como um tabuleiro de xadrez com as trilhas, né? Onde você tendo de forma clara onde são as suas metas, quais são as suas metas, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos e quantas casas você precisa avançar para chegar nela, você começa a tomar decisões muito mais conscientes no presente. Porque o que acontece? Para a gente atingir os nossos sonhos, é como se a gente precisasse avançar casas no nosso tabuleiro da vida. Então, a gente precisa constituir a nossa reserva de emergência. Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você quer viajar. Cada uma dessas é uma trilha, cada uma dessas é uma caixinha. E você precisa saber quantificar quanto que eu preciso para cada caixinha para conseguir realizar aquele sonho. Então, quando a gente faz essas trilhas, entende quantas casas você tem que andar, você olha e fala, poxa, eu vou comprar essa blusinha aqui, ou esse batom, ou esse skincare agora, mas eu não vou poder fazer a depósito para minha trilha da minha viagem, para minha trilha da minha aposentadoria. Então, cada vez que você toma uma decisão de gastar no presente, você está abrindo mão de caminhar e de avançar casas no teu tabuleiro da vida, do teu futuro, das tuas metas. Então, o planejamento, ele ensina a gente a transformar esses desejos e metas para a gente montar o nosso plano de liberdade efetivo. Então, o principal objetivo é o que que a gente faz? A gente encontra onde você está, entende onde você quer chegar e o planejamento, utilizando da ferramenta de organização financeira e de investimentos, ele vai ser o, o instrumento, né, o veículo que vai te levar do ponto A ao ponto B de uma forma muito mais econômica, muito mais rápida, muito mais eficiente. É como se ele fosse o teu GPS. Imagina que você está num lugar e quer chegar em outro. Se você não tem GPS, você pode ficar rodando em círculos muito tempo sem atingir o seu objetivo. Então, de fato, a gente faz no planejamento esse mapeamento de sonhos, das metas, da aposentadoria, e aí a gente faz os planos de uma forma real, com valores, com prazos, tudo quantificado, para que a gente tenha essa consciência do quanto a gente vai precisar investir em cada trilha do nosso tabuleiro. Então, aqui é uma parte mais técnica, né? Então, quando a gente faz a mentoria, basicamente a gente cria um demonstrativo de resultado financeiro. A gente precisa classificar, né? Então, a gente faz toda a classificação das receitas, das despesas, a gente categoriza cada uma delas. Então, se as suas receitas são recorrentes, se elas são não recorrentes, que tipo de despesa que é, se elas são despesas de moradia, de alimentação, de transporte, enfim, categoriza todas as despesas, todas as receitas, para que a gente entenda todo esse fluxo ao longo, do tempo. E aí, a gente vai fazer o quê? Ter como se fosse um demonstrativo de resultado da sua vida. Tendo esse demonstrativo, a gente consegue saber o teu grau de liberdade financeira, quão perto ou quão longe você está dele, e também consegue calcular o teu patrimônio necessário para aposentadoria. Porque as pessoas perguntam: "Ah, eu quero me aposentar, mas quanto será esse, quanto você precisa? Quão perto ou quão longe você está desse valor?" Então, quando a gente faz o planejamento, a gente consegue dizer exatamente qual que é o valor. Então, a gente vai agora para o quarto P, né, do método, que é a parte de pagamento de dívidas. Então, o pagamento de dívidas é uma parte muito importante, porque, como eu falei
anteriormente, a gente precisa estudar e questionar tudo que a gente faz. Normalmente, né, nós brasileiros ah, temos o hábito de acabar utilizando o crédito mais caro, que é cheque especial ou parcelamento da fatura de cartão, onde os juros são muito altos. Então, quando a gente mapeia as dívidas e a gente começa a entender os juros de cada uma delas, a gente realmente consegue questionar e antecipar e fazer também uma renegociação, encontrando alternativas mais baratas para que a gente saia desse processo. Aqui no pagamento de dívidas, eu faço muito esse questionamento, né, para as mentoradas, que é: será que a vida é só pagar boletos? Por que que a gente tem que viver nessa roda de ratos? Onde é a gente ficar ali girando para conseguir e terminar o mês, e aí começa tudo de novo. Você tem que ficar rodando ah, correndo para aquela roda girar sem parar. Quando a gente mapeia tudo isso, a gente percebe que existem, simulando cenários, existem muitas oportunidades que as pessoas intuitivamente, isso chama viés de disponibilidade, são coisas que a gente acredita sem fazer conta efetiva, né? Eu vou contar um caso de uma cliente, eles têm o financiamento imobiliário da Caixa, e a taxa de juros, ela é uma taxa bem menor que a taxa Selic. Então, todo mundo falou: não, olha só, é melhor você ficar pagando o financiamento e não antecipar. Deixa o dinheiro aplicado vai pagar o teu financiamento. Mas quando o financiamento é muito longo, de 30 anos, a quantidade de juros que você paga é muito alta. E aí, a gente, por exemplo, fez uma simulação. Se ele antecipasse é, um valor, por exemplo, R$ 1 hoje, ele conseguiria reduzir R$ 4 da dívida dele. E assim, fazendo uma antecipação, e isso rapidinho faz no simulador da Caixa, ele pagaria, o que ele demoraria 30 anos fazendo uma antecipação de trás para frente, ele reduz 7 anos de dívida. E aqueles 7 anos ele poderia investir. Então, quando a gente simula os cenários, e eu sou muito perdigueira nisso, de que onde que a gente pode melhorar, que taxa que a gente pode fazer, isso a gente consegue encontrar muitas melhorias, muita oportunidade de redução. Então, assim, com base nos dados concretos e reais de tudo que eu vejo e das pesquisas, o que que a gente vê, né? Que mais de 50% das mulheres dizem não se sentir no controle das finanças. Então, acaba que ela é levada, né, pelas finanças, né? Por alguém que controle, por alguém que pague, por alguém que faça por ela. E as mulheres ganham, em média, 22% a menos que os homens. Então, elas têm muito mais instabilidade financeira. E 8 em cada 10 famílias estão endividadas. Então, a gente olhar para as dívidas é muito importante, porque você é, entender como sair das dívidas nesse cenário de juros altos, você consegue uma multiplicação de patrimônio depois muito maior. Então, a gente tem que ser muito diligente com as dívidas. E as pesquisas mostram que as pessoas que fazem planejamento financeiro têm 2 vezes mais chance de atingir os objetivos da vida. E isso, para mim, é muito claro, é muito transparente, assim. Eu vivo isso na prática, eu vejo as pessoas que têm um controle, que conseguem se controlar, que conseguem administrar a vida melhor, elas conseguem ser muito mais bem-sucedidas na realização dos seus sonhos. E agora a gente vem para o último P do método, que é
o P da prosperidade. É onde a gente começa a introdução para a parte de investimento e multiplicação de patrimônio. Então, a prosperidade, né, eu sempre falo que para a gente prosperar, a gente precisa pensar no futuro e se enxergar lá, se enxergar naquele lugar. Quando a gente imagina, quando a gente se imagina lá na frente, a gente precisa saber o que a gente quer, como a gente quer estar naquele lugar, com tudo, financeiramente, geograficamente. Então, esse exercício de pensar no futuro, ele é muito importante. E uma reflexão que eu gosto muito de fazer é que o dinheiro tem um preço. Qual que é o preço do dinheiro? É o tempo. Quando a gente faz dívidas, a gente está vendendo um tempo que a gente não tem. Por quê? Ou que a gente ainda não teve, né? Porque você vai trabalhar, mesmo que você trabalhe em empresa, você está vendendo o seu conhecimento e o seu tempo. Você tem que cumprir 8 horas para ganhar o seu salário. Se você começa a se endividar, você precisa vender o seu tempo futuro, antes dele chegar. Então, é muito importante a gente ter a noção de que o nosso bem mais precioso é o tempo. É como a gente desfruta do nosso tempo presente, de uma forma equilibrada, para que a gente possa, sim, usufruir do presente e do futuro, entendendo essa linha de que nós precisamos cuidar do nosso tempo. Então, como eu disse, né, eu sou apaixonada pelo tempo e pelos juros compostos, porque eles farão a maior parte do trabalho para vocês. Daqui um pouco eu vou entrar numa calculadora, então eu vou disponibilizar, inclusive, essa calculadora, uma calculadora que eu desenvolvi, web, que ela faz uma projeção de patrimônio, do quanto você vai precisar na sua aposentadoria, e vai ficar muito claro o valor do tempo, dos juros e do aporte. Então, eu sempre digo para o meu filho, né, que ele precisa começar cedo. Quanto antes ele começar, mais fácil e menos exigido ele vai ser de aportes. Porque a única coisa que a gente controla é o aporte. Então, se você deixar passar muito tempo, o teu aporte para o teu futuro vai ter que ser muito maior. Então, é muito importante que a gente saiba o valor da nossa hora, que simplesmente pegar quanto que é a sua receita, divide pelo número de horas. Digamos que a gente trabalha 200 horas por mês. Quando a gente sabe esse número, digamos que a tua hora seja R$ 50. Então, cada hora trabalhada, você recebe R$ 50. Aí você chega em casa e pede um iFood de 200. Então, isso, você precisa de 4 horas trabalhadas para conseguir pagar isso aqui. Então, você consegue ter uma noção de que, cara, eu quero investir 4 horas da minha vida para ter esse recurso. Então, assim, isso faz com que a gente tenha uma outra percepção do que é caro e do que é barato. Então, aquilo que custa muito para você, tempo, é caro. Aquilo que não custa é barato. Então, isso é percepção de valor, né? E dentro da prosperidade, uma das coisas mais importantes que tem, né, que é a parte de investimentos, é a gente fazer uma alocação estruturada de investimentos. Ah, Suzy, o que que é isso? A alocação estruturada de investimentos é entender o seu perfil, se você tem um perfil conservador, arrojado, moderado, sofisticado, e o quanto você aguenta de risco para que a gente tenha os veículos que são os investimentos adequados ao seu perfil. Porque o que que vai fazer? Você está aqui e você quer realizar o teu sonho. Digamos que o carro que vai te levar daqui até aqui é um investimento, né? Então você tem que aportar um tipo de investimento. Só que existe um tipo de investimento para cada destino.
Então, eu não posso, por exemplo, pegar minha reserva de emergência, que precisa de liquidez diária, e que eu não posso ficar à mercê de uma volatilidade ou de uma variação muito grande de mercado. Então, o que que eu faço? Eu não posso colocar minha reserva de emergência num Bitcoin. Ou então numa estrutura que eu vou demorar muito tempo para poder resgatar, 5 anos. Então, você tem que saber qual é o veículo adequado para te levar daqui para lá, de acordo com o seu perfil. Então, uma pessoa mais nova, ela pode se arriscar mais, porque ela tem mais tempo. Uma pessoa mais velha já não pode, porque ela já passou o tempo de constituição, de multiplicação de patrimônio. Ela está entrando na fase de usufruto, de usufruir do patrimônio. Então, ela não quer saber se no dia seguinte vai ter 20, 30% menos na conta dela. Então, ela quer uma coisa muito mais estável. Então, essa alocação estruturada é uma parte incrível que eu adoro no planejamento e que existem ferramentas onde a gente mapeia qual é o seu perfil e como você faz a melhor alocação dos seus investimentos. E aqui a gente chega no modelo de calculadora que eu desenvolvi. Essa calculadora é autoral, eu tenho muito orgulho dela. E eu vou disponibilizar para vocês. É, eu vou fazer aqui uma simulação que, que eu acho que vale a pena para que vocês aprendam a utilizá-la, porque ela vai dar uma noção exata do que eu tenho falado aqui. Bom, vamos fazer o planejamento da liberdade. Digamos que a liberdade começou com 25 anos e ela quer se aposentar com 65. E a expectativa de vida, isso é muito importante também. Nós nunca vivemos uma geração tão longeva, que viveu tantos anos e que vai viver, né? Então, é, antes a expectativa de vida era 50, 60 anos, depois é 70, já está quase em 80. Vai ser 90 e provavelmente a gente deve ver até 100 anos fácil, né? Então, com toda essa evolução da medicina, a gente vai viver muito mais. Então, se a gente não tiver consciência de que a gente tem que fazer agora para o nosso futuro, porque antes, as pessoas diziam, tanto que, quanto que a mulher vai se aposentar, a mulher se aposenta com 60, mas se ela vai viver até 100 anos, ela vai ter o mesmo tanto de tempo na aposentadoria quanto ela teve de vida economicamente ativa. Então, ela trabalhou 40 anos e vai ter que usufruir por 40 anos. Então, esses 40 anos ela tem que estar se preparando para viver bem os outros. Então, a nossa expectativa de vida aqui, sim, vai aumentar para os 95 ou 100 anos. Aqui a gente coloca a rentabilidade esperada. Hoje nós temos uma taxa de juros no Brasil de 15%. Eu vou ser bem conservadora, vou colocar 13%. E a gente tem uma inflação esperada. Hoje a inflação gira em torno de 4,8, 4,6, mas eu vou colocar uma inflação de 5%. E aí a gente tem uma rentabilidade real de 8%. Quer dizer, o seu patrimônio rentabiliza acima da inflação de forma real, quer dizer, ele está rendendo e está repondo, você não está perdendo o poder de compra e ainda está tendo uma rentabilidade real. Então, nessa simulação, a Liberdade começou a fazer com 25 anos. Ela tem zero de patrimônio e ela vai aportar R$ 1.000 por mês. Quando a gente faz a projeção, o que que acontece? Se a liberdade for muito disciplinada e durante todos os meses da vida ela aportar R$ 1.000, quando ela tiver os seus 65 anos para a aposentadoria, ela vai ter contribuído por 40 anos e dos 65 para o 95, ela vai ter 30 anos de aposentadoria. Fazendo isso, ela vai ter acumulado um patrimônio de 3.224.000, o que vai permitir que ela tenha uma renda mensal na faixa de R$ 20.000. E isso é muito legal, porque quando eu falo se apaixone pelo tempo e os juros, é esse efeito que eu quero que vocês enxerguem e que a maioria das pessoas jamais enxergou na vida.
que é o quê? Se você for disciplinado durante o começo, você vai ser responsável pela maior parte dos aportes, mas vai chegar um momento em que o seu rendimento vai ser equivalente ao seu aporte. Então, por exemplo, aqui, a partir do 12º, 13º ano, você estaria fazendo 150 mil de aporte, teria feito 150 mil de aportes e já estaria de rendimento 112 mil. E essa curva, essa boca de jacaré só abre. Então, o que que acontece? Se você enxergar desses 3 milhões que constituiu, você aportou 480 mil durante esses 40 anos, colocando R$ 1.000 por mês. O resto, quem fez tudo foi o tempo e os juros. Por isso, acredite no poder dos juros compostos. Ele faz milagre na nossa vida. Então, isso é importante a gente ver que se a Liberdade decidisse não começar com 25, começar com 45, o que que aconteceria? Ela conseguiria acumular por 20 anos 572 mil. Por quê? Ela teria que fazer a maior parte do processo aqui. Então, de fato, o quanto antes você começar, então, se ela começasse com 25 e começasse com R$ 500, ela ainda acumularia 1.620.000. Então, por isso que eu digo, não é o valor, é a disciplina. A disciplina, ela vence tudo. E se ela tiver o tempo e os juros juntos, então, assim, não tem por outro. Então, essa calculadora é muito legal, porque é de acordo com o teu patrimônio, é uma outra coisa muito importante que eu falo para as minhas clientes, né? Quanto antes você tiver o seu balde cheio, quer dizer, um patrimônio inicial, imagine que você tivesse R$ 100.000 quando você tivesse 25 anos. Vou falar, ao invés de fazer uma super festa, eu vou pegar e colocar 100 mil e deixar, e não vou fazer nenhum aporte, zero, durante os 40 anos. O que que vai acontecer? Esses 100 mil, por 40 anos, vai se tornar 2.172.000. E ele vai te dar uma renda de 15 mil por mês, sem você aportar mais um centavo. É só o tempo e os juros trabalhando por você. Então, o quanto antes a gente encher o nosso balde, mais fácil vai ser o nosso futuro. Então, sempre pense que quando você abre mão de pagar o seu boleto do futuro, você vai estar assumindo para você muito mais responsabilidade sobre o teu futuro, porque você vai diminuindo a capacidade do tempo e os juros de aqui te ajudarem na composição do seu patrimônio. Bom, então, falei pra caramba. É, eu vou disponibilizar a calculadora para vocês e ela tem no meu link na bio, lá no meu Instagram. E eu vou também colocar aqui no chat. Então, é, se eu puder deixar essa mensagem, né, que o Eduardo falou, o quanto a gente precisa ter nível de consciência, o quanto a gente precisa entender como os nossos esforços se refletem no futuro. Porque quando você toma uma decisão no presente de gastar algo, você não está só dizendo, é só R$ 100. Não é R$ 100, porque R$ 100 no teu futuro, ele vira 500, ele vira 1.000, ele se multiplica. Então, esse é o custo de oportunidade. Quando a gente entende esse custo de oportunidade, a gente consegue
tomar decisões muito mais equilibradas, muito mais conscientes. Então, nas mentorias, assim, eu tenho uma alegria imensa, assim, até me emociono, porque quando a gente faz, essas carteiras são de algumas clientes, né, que a gente vem já adaptando há algum tempo. Quando a gente conhece e aprende o ciclo de mercado, você vai usufruir melhor, porque existe timing para entrar em cada tipo de alocação de ativo, né? Então, quando os juros estão subindo, é uma classe de ativo, quando os juros estão caindo, é outro. Mas você não pode esperar ele subir ou esperar ele cair. Você tem que estar sempre se antecipando. Então, essas carteiras que rendem 230 do CDI, 231, 233, 237. Então, assim, rendem 2,76, 2,45, 2,84, 2,24. São carteiras com um perfil muito de renda fixa. Mas a renda fixa, você pode ganhar muito na marcação a mercado. Então, o que que a gente faz? É, a gente consegue fazer uma excelente alocação ao longo do tempo para usufruir do ciclo de mercado de forma correta. E aí, eu gosto muito dessa comparação, né, ah, que ajuda também a esclarecer o poder do momento que a gente vive hoje, né? Então, essa aqui é a trajetória da taxa Selic ao longo dos anos, né? Nós estamos numa janela de oportunidade que a gente não via nos últimos 20 anos. Ter uma taxa Selic em 15%, embora ela seja muito, muito nociva para o crescimento da economia, para os investimentos é como se fosse o santo graal. Por quê? Com essa taxa de juros, você consegue multiplicar o patrimônio entre 5 e 6 anos. Se a gente tivesse a taxa de juros na faixa de 2% que a gente chegou no pós-pandemia ali, em 2022, a taxa Selic chegou a 2%, a gente levaria 72 anos para multiplicar o patrimônio. Então, essa relação quer dizer, você nasceu, ganhou 100 mil, só daqui 72 anos você vai ter 200 mil, se você tivesse uma taxa tão baixa. Então, isso gera uma urgência para que a gente fale, cara, eu preciso aproveitar esse ciclo de mercado, eu preciso aproveitar esse momento para estruturar a carteira, para que a gente possa estar melhor posicionado e ganhar muito na marcação ao mercado, porque se a taxa Selic vai ali para a faixa de 8, 9%, que é um padrão, né, é um valor aqui normal, mediano da taxa, quem tiver bem alocado vai conseguir, além da rentabilidade do título, a marcação no mercado paga 30, 40%. Então, existe muita inteligência financeira na alocação dos recursos, né? Então, resumindo aqui um pouco, quais os benefícios de se fazer um planejamento financeiro pessoal? Então, eu listei alguns aqui, que é, primeiro, clareza e nível de consciência. A gente conseguir enxergar nossa vida financeira vai fazer com que a gente tome decisões muito mais inteligentes. A gente ter liberdade de escolha e não de sobrevivência. Então, permite dizer sim ao que realmente importa. E também a dizer não, porque você tem algo muito mais importante. É uma paz mental. Então, eu digo que você ter uma vida financeira estruturada é um antídoto de qualquer ansiedade financeira. Aquele medo de abrir fatura, medo de abrir o extrato do banco. Então, essa paz de um equilíbrio financeiro, ela é assim absurda. Um crescimento consciente, né? Porque o dinheiro começa a trabalhar para você, você consegue perceber o valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Você ter uma proteção contra os imprevistos, né? A gente nunca sabe quando vai enfrentar um imprevisto, e seja ele
de manutenção, seja ele de saúde, seja ele, enfim, de qualquer coisa, de qualquer natureza, você ter uma reserva de emergência constituída é fundamental. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente prioriza muito a reserva. E, enfim, você deixa de ser refém do dinheiro e passa a ser protagonista da sua própria vida. Então, assumir esse protagonismo é algo assim fenomenal.